Desde o início de junho, mais de 850 indígenas de 40 etnias estão acampados em Brasília para acompanhar o projeto de lei 490, que altera a demarcação de terras indígenas. O acampamento chamado Levante pela Terra, organizado inicialmente por lideranças do sul do país, tomou dimensões nacionais. Nesta quarta, 30 de junho, o Supremo Tribunal Federal retoma a votação do dia 11 sobre o chamado Marco Temporal. Por esta tese, os indígenas só poderiam reivindicar terras que já estavam até a promulgação da Constituição de 1988. Para a articulação dos povos indígenas, a APIB, há uma série de discussões que podem trazer retrocesso para a questão no país. Segundo o levantamento do próprio Conselho Indigenista Missionário, são mais de 800 procedimentos de terras indígenas ainda paralisados e ou sem providências, né? Nós temos realidades no Nordeste, no Sul do país, no Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, de comunidades que estão ainda fora de seus territórios, acampados, né, em beiras de fazenda, em beiras de estradas ou em fundos de fazenda, aguardando ainda a demarcação de seus territórios. Além disso, o que nós vemos nessa nova dimensão do PL 490, que ele é de 2007, mas ele teve um substitutivo, né? Ele traz ainda a possibilidade de você abrir os territórios indígenas para a questão da exploração, né, dos recursos minerais, de arrendamento, do usufruto exclusivo. Pela Constituição, os povos originários podem explorar os recursos naturais das terras indígenas e ali desenvolver suas culturas. Trata-se de um direito exclusivo e permanente, direitos do cidadão. Essa sociedade existente ganhou o direito de continuar existindo. Por que ganhou o direito? Porque no nosso direito antes não lhes garantia isso, ao contrário. O nosso direito insistia em que essa sociedade devia ser desfeita para que os indivíduos fossem integrados, cada um como indivíduo dentro da sociedade hegemônica, colonial. Portanto, o que há em 88 é uma mudança substancial do direito. Na semana passada, no mesmo dia em que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou o cargo, os movimentos indígenas sofreram uma derrota na Câmara. O PL 490, que dificulta a demarcação de terras indígenas, foi aprovado na Comissão de Constituição e segue para votação em plenário. A Comissão de Constituição, ela fez uma análise totalmente inconstitucional, né? Por isso que lá no momento vários deputados falaram, essa é uma comissão inconstitucional, né? A própria comissão, porque ela aprovou um texto flagrantemente inconstitucional. Não só em relação à própria competência, mas a vários aspectos, né? Especialmente quando trouxe aí o conceito de terra tradicionalmente ocupadas. Os direitos dos povos originários foram tema de um debate online promovido pela Coordenação de Direito Ambiental do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Terras e Lutas da PUC-Rio. Uma das participantes foi a ex-procuradora federal dos direitos do cidadão. Que não é possível que a gente, no contexto de uma Constituição emancipadora, uma Constituição que procura fazer um luto com as suas muitas colonialidades, principalmente a mais originária delas, ela seja interpretada de maneira mais prejudicial aos povos indígenas. A questão indígena envolve um tema central, a própria preservação do meio ambiente, já constantemente ameaçada pela ação dos madeireiros, dos grileiros e também do garimpo. As lideranças, as comunidades, a maioria não quer isso, né? Não quer garimpo, não quer exploração, não quer arrendamento, né? Isso tem ficado bem claro na manifestação das comunidades indígenas, porque é aquilo que eu disse, isso daí ele afeta outros aspectos da vida social e cultural desses povos, né? Quer dizer, não é só a exploração do ouro, isso é a contaminação do mercúrio, é o surto de malária, é o adoecimento das crianças, dos rios, né? Enfim, o ingresso de prostituição, o ingresso de bebida alcoólica, enfim,
há aí toda uma dimensão social e cultural que vai afetar a vida desses povos. Para a ex-procuradora, a postura do presidente Bolsonaro, que defende abertamente a exploração de terras indígenas pelo garimpo, pode ser comparada aos primórdios da colonização. O projeto dele para os povos indígenas, para a economia, é muito parecido com aquilo que deu início a esse país, né? A máxima extração dos recursos naturais, a noção de que os indígenas são seres inferiores, precisam incorporar esse modelo de produção para evoluírem. Esse é o discurso dele. Isso a gente tem que denunciar, né? Que o que ele pretende é a emergência de um novo projeto colonial. Quando eles dizem que os indígenas estão sentados num território rico, que riqueza tem? Eles pensam nesse território. Não é a riqueza da caça, da pesca, dos frutos, da biodiversidade. É a riqueza dos minérios, é o ouro que está escondido embaixo da terra. É a madeira que tem que ser cortada e retirada. Então, é um conceito de riqueza que vale para o capitalismo, mas não vale para os povos, nem para as gentes, nem para as pessoas que trabalham no capitalismo. Portanto, valem só para o capital.